massa dependente da posição, as estruturas hipergélicas, que, embora Neto tenha iniciado muito, algumas décadas atrás, Bruno y otros colegas se volvieron bastante partidos. Y simplemente una anécdota que quería contar. El primer artículo con Ernesto que fue en 2020, Physical Review que vive. Ahí pasó la primera revisión y estábamos perto de los días de independencia de Bahía. Nos queríamos enviar antes, acho que era 30 de junio. Ernesto falou, no, tiene que ser 2 de julio. Y una revisión muy favorable y quién sabe. Foi a revolução, né? Não sei. Tivemos aí um comment e depois então hoje vamos ter o prazer de ouvir a palestra de Estados coerentes para osciladores conformados por massa efetiva dependente da posição. Obrigado, Nath, pelo convite, agradecer você e todos os colegas da UESB aí pelo convite, né? E agradecer você também pela parceria, né? Professor Bruno do IF, Sertão de Pernambuco. Seguindo essa carreira de pesquisador. Petrolina. Aí, né? Então eu agradecer você pela parceria que a gente já está seguindo há muitos anos, né? Que dure mais anos, muitos mais anos ainda, né? A gente tem muito sucesso aí. E eu trouxe exatamente um trabalho, né? O mais recente da gente, foi do ano passado, né? E é exatamente uma continuação do que a gente estava fazendo doutorado com o Ernesto, né? E aí a gente está continuando trabalhando agora com o Inácio, né? A gente fez uma continuação desse trabalho, tá? É um trabalho que envolve coisas de mecânica quântica, tá? Envolve coisas de álgebras deformadas, tá? E também estados coerentes, que é uma coisa interessante, não só da ótica, né? Da física da matéria condensada. Então eu vou poder falar aqui um pouquinho de forma resumida aqui, um pouco desses assuntos, né? Eu fiz aqui uma linha, tá? Eu imaginei que hoje ia ter muitos estudantes, né? Aí eu queria fazer tipo um colóquio, né? Queria fazer um pouco de introdução, aí ia falar de oscilador harmônico quântico, tá? O usual que a gente trabalha, mas a gente vai falar ainda também, bem rapidinho aqui, só para dar uma revisão, tá? E aí sim, depois eu começo falando aqui das álgebras, da álgebra generalizada e do cálculo deformado, tá? Aplicado a sistemas com massa efetiva, depende da posição, que é uma coisa antiga já, né? Na mecânica quântica, né? Desde década de 70, 80, já se fala disso aqui para aplicação em sistemas com semicondutores, é uma questão da massa efetiva. Aí sim, a gente vai falar do oscilador assimétrico com essa massa efetiva, tanto no formato de um clássico como também no formato de um quântico, tá? Já fazendo meio que um curso aqui, né, rápido aqui de mecânica clássica e quântica, né? E depois eu falo dos estados coerentes, né, que era o tema da palestra, né? Claramente tem que falar, né? Os estados coerentes, aí no final apresenta nossas conclusões e talvez algumas coisas em aberto aí, né, nesses trabalhos. Tá? Bom, esperar os estudantes aqui para mostrar essa figura que é simples para todo mundo aqui, né, na plateia, né? Mas aqui é o caso do oscilador harmônico, né? Você pega aquela hamiltoniana, né, P quadrado mais X quadrado, né? E você parte ali das equações de movimento, você encontra, né, a velocidade da partícula, que é o momento pela massa dela, e aqui a taxa de variação do momento linear, né, que é a segunda lei de Newton. Aí você pega aqui um oscilador linear, né, uma força linear, geralmente a gente resolve isso aqui com equações diferenciais, ordinárias, é isso? Faz muitos truques lá, né? Mas um truque também interessante é pegar a hamiltoniana, tá? E que é uma ação de dois termos quadráticos e tentar fatorizá-la, né? Um produto de números complexos, que é o alfa, né? O alfa de T aqui, né? Uma variável dinâmica. Ele não deixa de ser uma espécie de transformação canônica aí, né? Você usar esses dois alfa, tanto o alfa como seu complexo conjugado. E tem a parte real dele vai ser a posição e a parte imaginária é o momento, né? E o número complexo está ali descrito naquele diagrama ali, né? A parte imaginária e a parte real, né? O momento e a posição, tem uma constante ali na frente ali, né? Mas é isso que acontece, né? No oscilador usual, aquele número complexo é a fase, né? Ele fica girando aqui, ele gira, e aí no que ele gira a dinâmica dele, você tem posição e momento, né? Então você usa, né? Claro, você pode inverter aqui, né? Você tem alfa em termos de x e p, você pode também escrever x em termos de alfa, né? Quando a gente resolve as equações, a gente encontra que esse alfa ele tem essa forma exponencial, né? Uma exponencial do número da fase ali, né? Menos ômega t, né? Tá? Então, substituindo ali de novo, né? Você vai ver que o alfa, estrela e o alfa, aquela parte exponencial desaparece. Você tem que energia constante, por exemplo, né? E claramente, se você estiver trabalhando com um sistema clássico, né? Que tem uma energia alta, né?
em relação ao sistema microscópico, você vai ter um alfa muito maior do que 1. Tá? É interessante que esse oscilador macroscópico, quando ele é clássico, esse alfa ele seja muito maior que 1, porque ele vai ser maior do que o H cotado ômega, né? Que é a energia dos saltos ali, especificamente, dos osciladores. Bom, e, então era isso, né, que eu queria falar do clássico e do quântico também, né? No oscilador quântico, claro, os estudantes vão fazer lá a hamiltoniana, né? Tem o operador momento, né, que é dessa forma, né? Tá, todo mundo aqui já conhece muito bem isso. Acho que resolve a equação de Schrödinger, né? Independente do tempo, contra os polômios de Hermite. Tá, tudo bem, todo mundo já conhece muito isso aqui, sabe que o pacote do estado fundamental é gaussiana, né? E os níveis de energia tem essa forma aqui, tá? Esse oscilador é muito conhecido, todo mundo já resolveu isso milhares de vezes, muitas vezes, né? Bom, mas vamos lá. Também você vai pegar os operadores, né? Você pega aquele alfa e alfa estrela, né? Eles inspiram ali, na verdade, os operadores de criação e aniquilação, que tem exatamente, o professor Rafael falou bem ali, né? Aquela relação de comutação da identidade. Você pode fatorizar, né? Temos aquele operador, então tem essa forma aqui geralmente, né? Tem energia fundamental e claramente aqueles operadores A e a vaga, né? São chamados de operadores de criação e aniquilação, né? Nesse caso aqui é a aniquilação e a aniquilação, e você tem os estados de foco, né? Que é esse número quântico aqui, né? Você resolve, e esse é o efeito, né, do operador de criação e aniquilação no oscilador usual, tá? E tem claramente infinitos estados, né? E são infinitos estados ligados. Bacana, né? Aí também, né? A gente pode calcular os valores esperados, né? Do oscilador, também bem típico dos mecânica quântica. A valor esperado da posição do momento é 0, né? O x quadrado e p quadrado já não são nulos, né? Depende de n. E claramente você faz o produto ali da incerteza daquele valorzinho, aquele produtozinho ali, né? O que é legal é quando o n é igual a 0, né? O n igual a 0, que é o estado fundamental, que é o pacote gaussiano, você tem uma relação de certeza mínima, né? A relação de certeza fica mínima, ou seja, o oscilador harmônico, quanto, né, ele minimiza a relação de certeza do estado fundamental. E é um pacote gaussiano, né? E claramente tem um outro detalhe que também os valores esperados, eles não têm oscilação no tempo, não variam no tempo, né? Porque são estados estacionários, né? Aí qual que seria o estado que poderia, quântico, né, que poderia representar o sistema clássico, né? Tem esse sistema? Tem sim, são exatamente os estados coerentes de Glauber, né? Descobertos lá na década de 60, não só pelo Glauber, mas também outros pesquisadores, né? Especificamente ele obteve aqui os autoestados do operador aniquilação, né? Ele resolve essa equação diferencial e encontra que também os autoestados do operador também aniquilação também é um pacote gaussiano, né? Tem aqui diferentes valores de alfa, ele tem um pacote gaussiano, tá? Dá para obter a evolução temporal desse sistema, dá para fazer isso aqui, né? Você vai ter a evolução temporal dos estados coerentes, vai ter também a densidade de probabilidade dos estados coerentes, é uma gaussiana que é centrada, né, num sistema oscilante, né? Oscila muito com a mesma frequência oscilador harmônico. E aí também você pode calcular os valores esperados de x, de p, dos estados coerentes, e aí que também vai minimizar a relação de certeza, até porque também o pacote ainda é gaussiano, é isso, muito similar, né? E além disso, além de não ter valor esperado nulo, né, exatamente os valores esperados são idênticos a um sistema clássico, né? Um cosseno e um seno por x e por p, né? Ele fica lá girando naquele círculo lá. Então, os estados coerentes, de fato, para o oscilador usual, ele tem muitos detalhes ali, né, físicos interessantes, é isso, não é? Descreve o sistema clássico, minimiza a relação de certeza, então tem coisas muito boas aí, né? Bom, um parênteses aí, você chamou os estados coerentes de Glauber, né? Estados coerentes de Glauber. Mas na verdade é de Schrödinger. Sim, de Schrödinger. Porque Schrödinger que teve a primeira ideia, né? E ele construiu a partir da relação de certeza mínima. Ele estava preocupado em encontrar estados que tivessem um análogo clássico. Porque se você calcula o valor esperado de x para qualquer estado, a integral do modo quadrado de px, de menos infinito mais infinito, dá zero. De menos a até a, dá zero. E esse aí não, né? Agora, o Glauber fez como autoestado o operador de abaixamento e coincidiu com aquele estado, né? Então, você pode dizer que para o oscilador harmônico, as duas definições são equivalentes. Perfeito. Sou Bruno. E é 26, né? Complementando, foi 26 que o Schrödinger conseguiu lá. Foi bem antes, né, de Glauber, né? Bem antes ali. Verdade. Fiz uma injustiça aqui com o Schrödinger aqui, bem corrigida, né? Bom, agora vamos sair lá do oscilador e vamos pensar aqui nas
massas efetivas, né? Esse aqui é um pesquisador, né? É o holandês, né? O Royce, acho que é isso, a pronúncia. Ele, em 82, 83 ali, eu estava nascendo ainda, né? Ou seja, 40 anos, os caras já estavam já fazendo isso ali. Então, eu nasci em 82, um ano antes dela já, ele já tinha publicado esse artigo aqui, me entreguei aqui, né? Está lá as várias aplicações de massas efetivas, né? Teoria de semicondutores, ótica não linear, impurezas de líquidos quânticos, estados de inversão e potencial de DFT ali, física de partículas, astrofísica, física molecular, sistemas de corpos, teoria de informação quântica, mecânica quântica relativista. Então, é uma série de infinidades. Quando a gente vai fazer um paper de 6 vezes, a gente tem que escolher, porque tem muitos artigos saindo sobre esse tema, né? E também existem muitas formas de você querer estudar. Mas quando você viu, você já começou aí? Ou se você... Esse foi o primeiro que você identificou? Esse foi o primeiro? Você identificou? Não, tem outro. Antes de já ter 70, esse é o primeiro que ele propõe um operador de energia cinética de uma forma hermitiana. Porque antes disso, Leblon, já tinham outros pesquisadores já tinham feito uma tentativa de um operador por massa. Qual é a questão da massa? É que a massa, como ela vai depender da posição, ela não comuta mais com um momento. Aí você tem que ordenar se você botar a massa na frente, a massa depois, né? Então, os primeiros Valeu, Rafa. Vamos lá. Então, esse aqui, no caso aqui, a gente vai sustentar esse operador que vai trabalhar com ele, tá? Com um ordenamento específico que a gente vai fazer lá na frente, tá? Bom, e aí está essa nossa contribuição, que eu falei recente, né, que é exatamente estudar os estados de oscilador assimétrico, com massa efetiva. Tá? Tem eu, o Inácio, e também tem uma contribuição externa, né, que é o do Raf. Ele é indiano, né, contato com a gente, gostou dos trabalhos, deu uma ideia, e já tinha feito um oscilador simétrico, com potencial quadrático. Aí deu uma ideia, então vamos lá seguir a ideia do colega. Né? Foi bacana, né? Vamos apresentar lá. Mas antes de tudo isso aí também tem um pouco, né, de como surgiu essas coisas, não parece que não, mas estão associadas à álgebra que emerge da estatística de Salles. Então a gente tem muitas coisas que emergem da Q exponencial e da sua inversa, do Q logaritmo, né, foi apresentado aqui muitas vezes, né, as propriedades dessas funções, né, elas têm uma Q adição de dois números aqui, não é uma soma, mas também a Q soma envolve o produto. Tem aqui a diferença, que pode ser obtida a partir da adição. Tá? Essa aqui a diferença envolve aqui uma dependência na segunda variável. Né? Esse termo aqui é muito interessante, vai aparecer algumas vezes, 1 mais 1 menos QB. Tem que produto, que razão, e claramente essas álgebras, né? Essa estrutura algébrica deformada, ela satisfaz propriedades com as funções generalizadas. Né? Tipo o produto de dois Q exponenciais da Q exponencial da Q soma. Que é produto de dois números do Q logaritmo, dá uma soma dos Q logs, né? Dos Q logaritmos ali. Então tem uma série de propriedades. Aí recentemente também a gente pode estender mais propriedades, saíram de 4, já virou 16, aí tem um monte de álgebra agora aí, tá? Bom, mas eu vou ficar atento só mais aqui, nessa aqui é a diferença, que é o que a gente vai precisar, e talvez aqui a adição. É o que a gente vai precisar aqui hoje, tá? E claro, a estrutura da Q exponencial também vai ser usada. Bom, aqui são propriedades da Q exponencial, né? Tem o gráfico dela, né? É uma função para Q igual a 1. A gente recupera o casual, né? Que é exatamente exponencial usual. E aí, para Q igual a 2, né? Ou Q maior do que 1, ela cresce mais rápido. Para Q menor que 1, ela já não cresce tanto aqui na parte X positivo, né? Também tem a parte de cutoff. Então, isso para quando o valor de Q é menor do que 1, tá? Tem essas propriedades, né? A gente geralmente considera isso aqui interessante porque para o valor do cutoff a gente zera a função, né? A função vai ser nula ali, então é uma coisa que a gente também utiliza essas propriedades. Bom, e falando lá da Q diferença, né? A Q diferença está bem aqui, né? A gente pode usar ela para definir uma derivada deformada. Então, a gente coloca aqui um menos Q, um operador de diferença aqui, ou então um operador soma, né, deformada aqui no argumento da função, né? E aí, claro, você vai ter aqui derivada, né? Definindo aqui uma Q derivada, que ela é linear, né? A variável dependente, né? Independente aparece aqui, ela é linear. Já também tem a possibilidade de fazer a Q derivada com a deformação no numerador, da variável dependente, da função, né? E aí, claramente, você vai ter agora uma derivada dessa estrutura na forma
daquele diferencial, você vai ter uma derivada não linear. Né? E, claro, você pode também brincar com essas coisas, você pode criar um número, uma variável deformada, que é um logaritmo daquele exponencial. Isso aqui apareceu ontem na palestra do professor Jorge, né? Essa estrutura do logaritmo daquele exponencial, né? Também conecta as entropias, né? De Henry, Boltzmann-Gibbs, Salles, ela tem umas conexões ali, faz uma conexão de entropias. E está aí essa forma, né? Explícita desse número, que você pode modificar, né? Como se fosse uma espécie de mudança de espaço. O que acontece é que essa derivada... Opa, sim, por favor, professor. É justamente a entropia modificada de Henry. você escreveu aí. Exatamente, obrigado. Exato. A mesma, né? E é isso. Então, com esse termo esse 1 mais ou menos que esse, que pode ser um diferencial deformado, né? Um DUQ, né? Ou a derivada na variável deformada ou uma diferencial deformada. Você pode escolher. É da gosto do freguês, não é isso? A propriedade dessa derivada é que a derivada dela em Q, né? Da exponencial, daqui exponencial, daqui derivada daqui exponencial, da própria Q exponencial, e a derivada dual, deformada do Q logaritmo, dá 1 sobre U. Ou seja, ele preserva aí algumas propriedades, né? Então, quando você quer manter, você vai deforma os operadores para as coisas ficarem parecidas, né? É uma possibilidade. Aqui faltou um, perdão, aqui no Qzinho, em vez de gama era para CQ, tá? Deixa eu fazer Sim, por favor, Tito. só um comentário. Sim, você não se sente confortável ou pessoal, né, com a não linearidade dessa derivada dual? Ela não atrapalha um pouquinho? Pois é. Porque não consegue solução, né? Mas tem alguma coisa estranha, né? Estranha, né? Porque a gente generaliza e tal, né? Mas a linearidade é... Você não tem mais espaço vetorial, por exemplo. Não dá para fazer combinação linear. E outra coisa, né? No caso, você define a derivada, que derivada dual, que aquele f no denominador é sempre o mesmo f que você está aplicando? O f que está no denominador. Ah, sim. Não, mais embaixo. Não, é lá mesmo. 1 sobre 1 menos pi, esse f daí é sempre a f, é sempre a mesma f. É a mesma função de cima e de baixo, a mesma função. Mas você pode mudar a É função. o professor Ronald Tibbs e o professor Jorge Ananias Você pode fazer um U contribuindo na derivada aqui do U, não seria as 1, né? perguntas. Seria depender de U, né? Estranho, né? Mas ainda assim a gente tem soluções analíticas, mesmo ela sendo não linear, dá para fazer soluções analíticas ali. A no linearidad reserva una riqueza que no tem derivada lineal, siempre. Ahora representamos efectos de coherencia, que no se puede hacer eso con derivadas lineales. Un tipo de decaimientos. Dá Ahora para. en una ley no lineal, la función de Pascal. Se Então, pierde essa não linearidade aqui, você está dizendo que aqui ajuda mais do que atrapalha. Ajuda. A não linearidade. Vai ser bacana a não linearidade aí. Bom, agora vamos para a mecânica quântica, né? Onde é que isso vai aparecer? Pronto, vou pegar agora aquele operador de von Lois e vou botar um ordenamento lá, que é o ordenamento do Mustafa com o Mazar e Mouzave. Eles criaram esse ordenamento, Mustafa, Mazar e Mouzave, é o MM, né? Tem um monte de ordenamento. Esse aqui, ele tem uma justificativa, né? Desse ordenamento, menos 1/4, menos 1/2, menos 1/4. E quando a gente coloca esse ordenamento, a equação de Schrödinger, independente do tempo, ela fica assim, ó, com essa cara ali, parece aquelas raízes da massa, né? Mas quando a gente coloca essa massa aqui específica, curiosamente, eu peguei uma massa, tá? A origem, uma explicação fácil, né? Usando essa massa e usando uma transformação da função de onda, seria um ansatz aqui, né? Uma espécie de ansatz, seria a raiz quarta da massa pela massa, uma massa M0 para ser constante, tá? Veja que quando o gama é igual a zero, a gente teria massa constante, né? O M0 seria aquela massa constante. Então, fazer o gama igual a zero é fazer o caso dual, né? E o gama aqui eu vou também considerar ele para ficar com a cara legal com menos Q sobre L0, porque L0 seria um comprimento típico do sistema, um comprimento característico, só para deixar as coisas com a dimensão correta, adequada. E o gama, claro, teria o inverso da diversa comprimento. Se a gente fizer essas manipulações, com essa massa e com essa mudança da função de onda, a gente chega lá e já usa aqui a derivada, ou seja, a equação de Schrödinger para aquela função φ, ela vira uma equação de Schrödinger deformada, ou seja, o efeito da massa depende da posição,
ele aparece agora no termo de uma derivada, escondido ali no termo de uma derivada, está representado no termo de uma derivada. Né? E claro, aquilo ali geraria uma espécie de Hamiltoniano, né? Um operador momento, que usa a derivada deformada, tá? E vai ter exatamente aquela cara ali, se você pegar o menos que é exatamente aquela cara da linear. Né? Essa é a linear por quê? Que é da zona de deformação do espaço, né? Em X. Tá? Aí se a gente vai e coloca ali o número deformado, o espaço deformado, que é a mesma estrutura lá do Q, né? Que agora como a gente falou, o espaço deformado ele transforma agora a equação deformada num espaço deformado, sendo que novo potencial, um potencial efetivo, digamos, né? Então você pode resolver a massa depende da posição no formalismo deformado ou no espaço deformado. E fica a gosto do freguês, né? É uma forma de você resolver o problema. Isso aqui não foi, fazer aqui a menção correta, não foi desenvolvido nem por mim, nem por Ernesto. Na verdade, isso aqui foi um artigo, quando estava lá no começo do doutorado, em 2011, em Salvador, surgiu um grupo do Ceará, né, que é do Raimundo Costa Filho, tinha também a participação do José Soares, né, do grupo tinha gente também do Farias, né, e esse pessoal aqui fez esse formalista, já trabalhavam com massas efetivas, né, eles só fizeram ali uma análise, né. Depois a gente fez o seguinte, também fez um trabalho sobre isso, claramente, né. Bom, continuando ali esse formalismo, né, com aquela hamiltoniana deformada, que tem aquele operador momento, né, P gama, tá, e com a sua Q derivada. O operador momento é interessante, porque o operador momento ele é gerador de translações na mecânica quântica. E esse operador momento deformado, ele não soma o espaço, né? Ele, na verdade, ele faz com que o espaço, em vez de ser somado, ele seja uma Q-soma. Veja que o gama ali com aquela forma, né? E o menos Q tem exatamente a cara da Q-soma, né? É um operador que não translada, ele talvez Q translada o espaço, né? A posição da partícula, tá? Bom, então a gente tem esse operador, né? Tem o gerador de translações. O operador especificamente P gama, ele é curioso que depende da posição, tá? E a relação de comutação entre eles não é mais aquela relação X canônica, né? XP dá o IH contado, né? Não é mais isso, tá? Tem uma dependência no espaço, não é isso? E isso, curiosamente, vai gerar uma relação de certeza também generalizada, vou chamar de deformada aqui, tá? E essa relação de certeza, ela depende do espaço, da posição média, né? Existem outros formalismos desses, né? Que a gente está conversando ontem, que é em gravitação quântica, né, que o pessoal coloca lá não o termo de espaço, mas tem o termo do momento, que é o momento quadrático, e multiplica com uma constante que tem a ver com o Coulomb de quântico. Né, e aí o pessoal vai usando isso na gravitação quântica, então tem uma analogia, mas aqui seria dependência espacial e não no momento, né, no próprio momento. E aí sim, bom, a gente vai também olhar aqui, aquele operador, voltando aqui, ele não é não hermitiano, ele é não hermitiano, né? Esse operador aqui ele não é hermitiano porque o X e o P tem um questão de ordenamento, né? A gente pode também fazer um truque, somar aqui o P com o seu conjugado, né? E criar aqui um pseudo-momento linear, a gente chama assim, tá? O pseudo-momento linear, e também fazer claramente o espaço deformado ali, né? O espaço deformado, e agora sim, se eu usar o par X gama e π gama, aí sim agora eu tenho uma relação de comutação usual, né? Porque na verdade o que temos aqui é uma transformação canônica, né? Você está indo do espaço XP para o espaço X gama, π gama, né? Isso é uma transformação canônica que por detrás disso está dizendo o seguinte: você vai sair de uma hamiltoniana dependente da posição para um operador hamiltoniano aí que é massa constante do espaço deformado, né? Então você pode fazer esse mapeamento aqui. Eu fiz a relação de certeza ali, apresentei X com P, mas também tem X com π gama também, ela ainda é generalizada, tem uma deformação também, tá? Ela tem que ser maior ou igual que H cortado sobre 2, também continua satisfazendo uma outra relação de certeza aqui deformada. Agora, eu falei do quântico, né? Mas eu deveria ter feito o inverso. Então, por favor, José. Eu acho que eu perdi. Sim. E aí, isso aí. Então, tranquilo? Vou falar com o Marcelo. Eu vou fazer uma pergunta. Sim, à vontade. Professor José Geraldo. Do X gama, gama. Como ficaria o hamiltoniano em função desses variáveis do π maiúsculo ali com o π gama e o X gama? Um X gama e o π gama. Vai ser um potencial deformado aqui, né? Vai depender muito do potencial que a gente coloca, né? Por exemplo, se a gente está potencial quadrático do oscilador com massa pendente, aí ele vai para o espaço, ele vira potencial de Morse. Ele tem um mapeamento, né?
O mapeamento é esse. É como se aqui. Você definiu o pi ali. Quando você definiu o pi, na verdade você está pegando um momento do pi que antes não era. Isso. Antes você está fazendo um processo que chama de simetrização. Simetrização, tipo assim. Quando você escreve, por exemplo, o Hamiltoniano do oscilador harmônico, Assim. com essas variáveis, como é que fica? Com essas variáveis, aí vai virar Morse. Vai virar Morse. Então a gente botar potencial x quadrado ou outra coisa lá, esse mapeamento transforma em Morse. É como se o pi gama, né? O pi gama na verdade é um novo momento, digamos, né? Nesse espaço. É um novo momento. Mas é curioso, né? Dessa relação de comunicação do monstro, vendo assim, nos caminhos tradicionais, digamos assim, das ligações da similaridade entre a mecânica e a analítica. Exatamente. Por isso que eu estou perguntando como é que ficaria o Hamiltoniano nisso, né? Porque Ele curiosidade. não, certo, José? Ó, aqui se a gente colocar um potencial x quadrado, né, que é o oscilador harmônico, com aquela massa ali, né? Isso aqui, claramente, isso aqui é um detalhe, né? Quando a gente mapeia, não vai para Morse, vai para Postela. Aí tem muitas possibilidades, né? Formas de você enxergar, de enxergar o problema, né? Basicamente seria enxergar, né? Mais fácil. Na última equação ali tem uma novidade. Relação de incerteza de Heisenberg negativa. Pode, porque o gama não pode ser negativo? Mas o E gama, pode, o e velocidade o delta X. x e delta p não é maior ou igual a H cortado sobre Mas quando a gente usa, por sorte, preserva. Está preservado ainda. Vamos lá. Deu negativa. E o que é que você pode afirmar sobre isso? A gente até então não achou nenhum sistema com nenhum sistema nosso até agora, por sorte, violou incerteza em Heisenberg não. Não, mas a questão é que o gama só pode ser negativo. Pode, mas se o gama for negativo, o X também não vai ser negativo? Aí preserva, não tem problema não. Vamos salvar a relação de certeza Heisenberg aí, tá salva ela. Tá salva. A relação de certeza Heisenberg vai estar salva aí no final. Aqui vamos para o clássico. O clássico é rapidinho, porque aí vem o que o Tito perguntou, né? Você não se incomodaria com a dual? Não. Botar aqui agora a massa, não é isso? Agora tem a massa ali, não tem ordenamento. Aplica as equações de movimento. Surge uma equação interessante, porque tem o termo x ponto quadrado, né? Geralmente é uma equação que não tem esse x ponto quadrado, já não dá para fazer superposição, né? A gente já se incomodaria ali, mas curiosamente dá para reescrever essa equação de movimento com aquela massa usando também a derivada deformada, mas não é mais aquela linear, é a não linear, que é a dual. Essa que aparece com a variável dependente, agora que é o x, né? Porque o x na mecânica clássica é função, é variável dependente, né? E na mecânica quântica é variável dependente. Aí sai da linear para dual, que é não linear. Mas também, ainda assim, aqui já, né? Fazendo a transformação, mapeamento novo do x-gama, né? Que é aquele espaço, e o pseudo-momento, não tem mais problema de ordenamento que é clássico, nem isso. A gente pode também mapear esse sistema num Hamiltoniano, né? Que tem massa constante. Tá? Dá para fazer isso aí. Agora vamos para aplicar, né? Digamos aí. Opa, por favor. Falou nessa, deixa eu voltar de novo nessa igual aí, não. Porque ela depende da função que você vai derivar. É a derivada segunda. A derivada segunda a gente bota assim, bota uma ordem, 1 as gama x ddt, 1 as gama x ddt. Então, mas aí você não está colocando a função prévia. Sim. O operador que vai vir, né? O operador tem que saber, ele tem que adivinhar qual função ele vai. Lá no começo. Seria mais um jogo, né, de representação, digamos assim, né? Então é nesse sentido. Esse comando, né? Você fazer 1 sobre gama x, ou seja, tem que ser lá na origem da função, né? No inicial. Ou seja, vira apenas hoje uma representação, digamos assim, né? É isso que eu ia perguntar. Até que ponto você percebeu ganhos do ponto de vista computacional em adotar esse formalismo?
Ou é mais para tornar as equações mais compactas, Compacto, ou usar as é, propriedades já conhecidas? É mais Nesse caso nesse aí sentido. deixou mais aí para ficar compacto e elegante, né? Deixou, de fato, ficou mais elegante, né? Tá. Porque fica, né? Todas as equações de movimento que aparecem, a variável x, né? Elas têm essas transformações, né? Essas coisas. La verdad, si usted trabaja en ecuaciones de Fokker-Planck, ahí va a percibir que esa masa modela inhomogeneidades o heterométricas. Sería una difusión inhomogénea y que, como esa masa tiene una divergencia, va a localizar la partícula. Que você puede comenzar con una delta y va a virar una delta na asíntota. Então tem trasfondo físico que acho que isso merece mais discussão também. Tem Schurrer deformada e também tem Fokker-Planck deformada. A galera tá deformando. Conexão com o supertangible. Deformando geral aí, né? Mas eu concordo com o que Tibbs disse, realmente desse formato aí, realmente da dual é mais elegância do que construção física, né? Pelo menos aí, né? Agora, vamos lá, vamos pegar um sistema agora realmente que a gente precisa fazer, né? Um problema hoje, né? Então, seria o teste do formalismo, é pegar agora o potencial, né? Eu vou pegar o potencial, em vez de colocar o x quadrado, que eu já tinha feito em 2018 com o Ernesto. Aí agora com o Inácio a gente fez esse x, que foi a sugestão do Diano, né? Do Rafa, que foi colocar também o efeito da massa. Se a gente olhar direitinho, ó, tem o efeito da massa também aparecendo no potencial. Isso torna o potencial, devido à forma da massa, ele é assimétrico, né? A massa ela fica assimétrica, né? Isso leva a Lagrangiana interessante, né? Também, né? Se a gente tivesse Hamilton, a gente leva essa Lagrangiana. E pode ser estendida para campos também, né? A professora de campos usa essas coisas. Tá lá como é que ficaria a equação de movimento, né? De forma, seria aqui a derivada do alfa contínuo, né? Mas teria aqui a forma dela, tá? E se a gente deixar ela explícita, exatamente aquela equação explícita ali, seria uma equação realmente estranha. Não daria, a princípio, na primeira hora, olha ali, não vou conseguir resolver porque tem aquele x ponto quadrado, né? Mas curiosamente aquilo ali é integrável, né? É uma equação conhecida, esse tipo de equações, eles são integrados, a gente consegue obter a solução, que é também uma coisa do trigonométrico, né? Curiosamente essa solução é trigonométrica também, tem uma função cosseno aqui, né? Que é amplitude, uma função cosseno, tá? E embaixo também aparece um cosseno também, né? O momento também tem uma parte senoidal, né? Que é esperado, tá? Mas também tem um termo aqui que aparece cada deformação. Claro que se gama for zero, isso aqui vai desaparecer e aquele termo também desaparece, né? E, claro, lembrando também da fase, aquele ângulo ali, né, que é a fase da função trigonométrica, ela também tem uma coisa mais sofisticada hoje, né? Agora, né, parece como uma arctangente de tangente, né? E depende se gama é menor do que 1, e entre 0 e 1, ou gama é maior do que 1, né? Então, realmente deformou as coisas, né? A gente tem um sistema já clássico, né? E, bom, a gente sabe como é o espaço e fase no sistema de oscilador harmônico, a gente falou ali no comecinho, não é isso? E como é que seria o espaço e fase desse oscilador agora, né? Bom, foi curioso, porque agora esse espaço e fase, ele permite mais órbitas das órbitas canônicas, né? Ou seja, para entre 0 e 1, eu tenho uma forma aqui de um x e x ponto é uma forma de uma elipse, né? E gama igual a 1 dá uma parábola, e gama maior que 1 dá uma hipérbole, espaço e fase de uma hipérbole. Ou seja, a gente consegue agora um oscilador que tem todas as cônicas, né? Todas as cônicas juntas ali. Assim, a gente colocou x ponto e não foi momento, né? Foi velocidade ali no caso, né? Seria velocidade, né? Mas também vai ter o espaço e fase também, com px também, a gente consegue também colocar também. É curioso, né? Então tudo bem, mas o PX é o PX. Não, aqui seria velocidade mesmo, pessoal, né? X ponto mesmo. Dx dt, né? Não seria espaço e fase, seria. Talvez eu mencionei errado aí, sabe? Seria uma figura, né? Um diagrama. Não, porque não sei mais que a programação do meu cérebro, quando você fala em espaço de fase, já penso em variáveis canônicamente Também. Exato. Não, você está certo. Espaço e fase eu vou mostrar na sequência já. Já temos espaço e fase. Agora, por que fica aberto ou fechado? Isso tem a ver com gama, né? Quando a gente pega aquele potencial quadrático ali, né? Ele com gama igual a zero, claro, gama igual a zero vai dar parábola, que é a curva tracejada, não é isso? Mas quando a gente vai aumentando o gama, a curva vai ficando assimétrica. E, claro, se eu colocar aqui a energia do sistema, para gama maior que 1, aí ele
deforma tanto que o sistema ele fica aberto, o estado não ligado, é isso, por isso que as órbitas ficam abertas, né? Mas está aqui, ó, o círculo, que é o casual, aí as parábolas, né? E as hipérbolas ali, tá? Tem uns detalhes ali matemáticos, eu vou avançar. E aí o espaço, agora sim o espaço de face, né? Que o José perguntou bem, está aqui sim, né? Aqui é dar o x de t, o p de t, e aqui sim o x, o p e o x agora, né? Não é mais aquela elipse, porque se a gente pegar aqui deformação 0,4, 0,2 ou 0, 0 é o casual, tá? 0 está ali a elipse mesmo, de fato, o círculo, se quiser chamar, está dimensionado, né? Mas aí, ó, forma uma asa, né? Deformação ali tem uma asa, que é exatamente aquela coisa que aconteceu por causa da massa, né? Mas também, aí sim, vamos fazer agora um mapeamento, vamos para o espaço deformado, aí vira o quê? O Morse, potencial de Morse. O potencial de Morse está aqui, ó, a trajetória do espaço fácil do potencial de Morse também. Dá para mapear de um para o outro, né? Esses casos, vocês estão percebendo, são todas órbitas fechadas, né? Porque são gamas menores do que 1, não é isso? Também dá para fazer com gama maior do que 1, ou igual a 1, né? Que são as órbitas abertas, né? Está lá a parábola, né? Ou melhor, X, né? Aqui dá um cara, essa parábola, está o P, e aí as órbitas são todas abertas, tanto no PX como no π gama e X gama, né? Então, tem realmente as órbitas. Agora está o espaço fácil certinho aí, né? Beleza. Vamos lá, então. Eu tinha falado da fatorização, então vou correr um pouquinho do meu tempo aqui, né? Eu tinha falado da fatorização, também eu vou fatorizar agora esse operador hamiltoniano. Aí, claro, ele parece com aquele alfa no início, né? Mas tem aqui o efeito da deformação do espaço. Está lá produto, né? Do hamiltoniano fica fatorizado, tranquilo. Se a gente aplica as equações de movimento, né, para as hipóteses, a gente consegue obter exatamente a evolução temporal, daquela forma lá que eu tinha resolvido a equação diferencial também, é outra maneira de resolver. Tá? Mas aqui já dá um cheirinho de como é que seria a quantização, não é isso? Né? Então a ideia seria essa, ver como é que já poderia ser a quantização do ordenamento. Então, vamos lá. Agora vamos resolver ele quanticamente, o oscilador. Né? Vou pegar aqui aquela função de onda, o potencial, vou mapear da Morse, tranquilo, né? O da Morse, a gente já tem a solução do potencial de Morse no espaço reformado. Então, se a gente tem a solução do potencial de Morse, também temos a solução do Psi, da partícula com massa efetiva, né? Porque as soluções estão conectadas, está lá a expressão dela, né? Aí não aparece mais Hermite, né? Pelo contrário, agora aparecem polinomes de Laguerre, não é isso? Associados de Laguerre. A função de onda do estado fundamental não é mais a gaussiana, né? Aí tem uma forma aqui mais esquisita, né? Digamos aí, né? Uma potência aí, né? Aquele zeta de x é uma função que depende de x. E a função de onda, quando a gente vai calcular a densidade de probabilidade, não dá mais a gaussiana, dá uma distribuição gama, curiosamente, né? Que é também uma distribuição interessante da física, né? Distribuição gama. Aí a gente plota claramente as funções de onda, né? Só para comparar o efeito da deformação, que a partícula não tem mais aquela homogeneidade, né, do espaço, é isso? Ela tem mais localidade para o lado direito, então a gente aumenta o gama, né? Classicamente seria o seguinte: quando a gente aumenta o gama, à medida que a gente aumenta a posição da partícula, a massa dela aumentaria, né? No caso, né? Ou seja, ela ficaria mais lenta. Aí, se então mais lenta, ela teria ali um efeito de maior probabilidade de ser encontrada aqui nessa região aqui, né? Quando a gente fala, mexe no gama, né? Mexe na massa dela, né? Certo? Ou seja, a região que, ou contrário, né? Aqui o pico é maior, né? Seria assim, melhor. Gama tem um gama possível, né? Se tem um gama possível, um x negativo, um gama, né, com x negativo, um gama possível dá o quê? Dá menos massa, dá mais massa, perdão, né? Mais massa, ela fica mais lenta. Mais lenta, ela viaja mais lentamente, tem mais probabilidade de ser encontrada aqui, nessas regiões aqui, tá? A distribuição clássica está aqui, né? Se a gente pegar aquele hamiltoniano clássico, a gente pode verificar realmente a correspondência, né? Se a gente pegar um número quântico grande, vai ver que aquela função ali para n grande, ela vai oscilar muito, né, claramente, mas ela vai se aproximar do caso clássico, né? Porque é preciso da correspondência. A gente tem que... A gente não vai mexer na física, não. De fato, a física tradicional a gente mantém, né? Nível de energia, exatamente é um nível de energia de moléculas diatômicas, né? Exatamente como o potencial de Morse. Tá lá, a gente pode calcular o valor esperado das energias, tanto do potencial como cinética, né? Tá lá para um valor específico de gama 0,13, a gente tem algum número de estados ligados, finitos, né? Não são todos estados ligados, porque o potencial ele é aberto de um lado, não é isso? Então ele é sempre confinante, não vai ter todos os estados ligados, tá? Esse que a gente pode ver aqui, energia, valor esperado de energia cinética,
de energia potencial é a mesma coisa, né? E a energia, os níveis de energia aqui diminuindo, né? Quando a gente aumenta o número quântico. Bom, aí também, né? Em relação de certeza, vamos verificar, né? Se vai violar incerteza, né? Tá bom, vamos aí aquele trabalho que a gente passa para o aluno, né? De mecânica quântica, é isso, calcula lá, valor esperado de x, de p, aí eu tomo em conta para cima, né? Faz um monte de propriedades da guerra lá, mas dá para fazer. Com paciência, a gente chega aqui no tanto os valores esperados de x, x quadrado, p quadrado, pisando também, a gente calculou pisando quadrado, no segundo momento, e tá lá, ó, produto. Aí não dá para fazer com uma solução analítica, né? Tem que ser via gráfico mesmo, né? Mas se a gente pegar o produto aqui, ó, dos três estados, primeiros três estados mais baixos de energia, N igual a 0, N igual a 2, ó, a incerteza da posição, do momento, né? E o produto que nos interessa. Realmente, ó, tranquilo aí, está valendo, está maior do que H cortado sobre 2, é isso. Tanto para o X e P, como também para o X e pisão. No X e pisão, a gente não compara com o H cortado sobre 2, a gente compara com aquele valor esperado de 1 gama X, ó. Mas aí tem os dois. Ó. Cada curva vermelha seria N igual a 0, N igual a 2, né? Mas está lá, ó, o valor esperado de G, aquele G ali, ó, do lado direito, né? Está sempre maior, não é isso? Tanto na vermelha, como na azul e na preta, não é isso? Então realmente não violou, incerteza aí. Tanto, viu, Rafael, quanto gama positivo e negativo, né? Dos dois lados, é isso? O Hamiltoniano? Acho que eu me passei. Bota ali. Esse aqui, o quanto? Você quer o quanto? O que você resolveu? Ah, esse aqui. Achar os altos valores. Ah, Com aqueles altos valores que tem uma parte de subtração. tá na frente? Esse é o clássico, digamos aqui, né? O que você notou no gráfico? Ah, tá. O que gerou esses altos valores? Esses altos valores, a gente tem as autofunções. A gente também tem as autofunções. Eu quero ver o O Hamiltoniano. O Hamiltoniano é o T. Vou colocar aqui. O Hamiltoniano seria esse aqui. Vou colocar aqui. Seria esse aqui. Seria esse aqui com aquela massa. Com aquela massa ali dentro. E o potencial mx ômega 0 quadrado x quadrado sobre 2. Seria esse Hamiltoniano aí. Não é aquele que gira o potencial Morse. Não é pelo potencial Morse, não é. E também pode fazer em relação de certeza para Morse também. Podia fazer também. A gente fez numa massa. O que a gente usa de Morse? Boa pergunta, José. É só pegar um sistema que a gente pega da massa, vai para Morse, já tem solução pronta, volta com a solução. Ou seja, é só pegar, digamos, a gente só foi para Morse para pegar a solução pronta. E claramente também tem um significado físico, né? Porque são dois sistemas canonicamente mapeados um com o outro, eles têm espectros idênticos, né? Os espectros dos dois são aqueles espectros de moléculas diatômicas, é isso? Lembra, né, de molécula diatômica, né? Né? Curioso que não teve mudança de energia potencial, né? É a mesma, né? Mas teve mudança de energia cinética só. Foi uma curiosidade aí. Mas está lá, né? Incerteza valendo. Tranquilo? Vamos ver. Agora vamos para os estados coerentes também, né? Já passei meu tempo aqui, já eu acho, né? Vamos lá. Então agora para estados coerentes, primeiramente eu vou fatorizar o operador hamiltoniano. Tem o A, o AW, né? Que seria aqui o operador aniquilação. Agora ele está deformado. Dá para fatorizá-lo, tá? Aqui está o pincel do momento, mas se quiser também pode estar em termos de P e X, né? Não tem problema. Só vai ficar diferente a equação. Ele também pode ser escrito na forma de um superpotencial, que aparece lá em supersimetria, e aqui o pisão, né? O pincel do momento, tá? Aí as relações de comutação já não são dos dois, não dá mais a identidade, dá uma dependência X, ou se você quiser, uma dependência dos próprios AW e A, né? Então vai ter isso aí. Tanto ele como o próprio hamiltoniano, que isso aqui é o hamiltoniano, aditivo de uma constante, né? Não deixa de ser energia, só é feito ali. Temos também, não dão mais aquela coisa mas se você fizer gama igual a 0, beleza. Gama igual a 0 realmente recupera lá aquele jogo dos operadores de criação e aniquilação, né? Vai recuperar bonitinho, tá?
Certo, beleza. Aí, então, monitoreando fatorizado, também tem como brincar mais, né? Você pode colocar na forma, tentar colocar na forma bosônica, que é mais simétrica, né? Mas não dá para ficar só na forma bosônica, porque surge ali, devido à relação de comutação entre eles, um termo a mais, que é um termo que lembra campo elétrico, né? Que é um espaço ali, né? Aquilo ali é um termo de campo elétrico. Se a gente usar o A e o adaga. Mas aí a gente faz um jogo aqui, translada esse operador A, faz uma translação nele, né? Que gera um novo momento aqui, um novo operador B, né? Esse Bzinho aqui é o A transladado, e aí que legal, né? Fica bosônico. O mônico não fica bosônico, mas ainda também, mesmo que seja bosônico, ainda tem, pode ter a possibilidade de ter um campo elétrico ali, não é isso? Tá? Tem as supercargas, né? E você vai pegar as supercargas e aí você vai gerar aqui um operador supersimétrico, né? Pegar ali A e B, né? Conjunto com as matrizes de Pauli, você gera um operador supersimétrico e ele lembra o que o Rafael apresentou aqui na quarta-feira, é isso, né? Só que tem ali um gama ali, um termo do espaço, né? Terça-feira. Terça-feira, né? 5 minutos. 5 minutos, então vamos lá, correr. Muito obrigado, Márcio. Vamos lá, supersimetria. A gente com os operadores aí adaga, vamos fazer o jogo lá, né? De subir as funções de onda, né? Tem aquele jogo lá que o Rafael já explicou bem. Vou pular essa parte, né? É só conta, né? Mas dá para exatamente você criar aqui a chamada invariância de forma, não é isso, né? Você vai pegar a invariância de forma, você vai ter os operadores parceiros, tá? Você vai ter um efeito daquele invariância, um parâmetro beta, tá lá, parece o AH deformado, não é isso? Né? Com o termo beta, tá? Tem ali aquele termo lá de constante, né? Que aparece aqui para tornar a invariância. Calcula isso direitinho, tá? Beleza? Então, também, a gente também gosta de pegar, claro, que é interessante o seguinte, tem operadores parceiros, aqueles deformados ali com beta, né, parâmetro beta, você encontra a solução da função de onda, tá? Você tem aqui vários operadores de criação, surgindo, aplicando uma função específica, você tem a função geral, né? Porque a gente gosta disso, né? Criação para poder obter a função geral. Tá ali ela, forma complexa, né, dela, sei lá. E ali tem os operadores também de escada, né, que vai fazer o seguinte, que ele vai pegar a função de onda no estado e subir para o estado M, né, um estado a mais, ou abaixar. Esses operadores, né, fazendo um truque com a parametrização, você consegue obter aqui uma álgebra de Lie, também dá para fazer álgebra de Lie, né, certo? Bom, mas aqui é mesmo status coerente igual, não é isso? Vou lá, agora aplicar de novo, né, que o Glauber fez, o Schrödinger fez, né, no oscilador harmônico, vou fazer isso e vou obter os status coerentes. Aqui são funções que têm uma distribuição que não é mais gaussiana, é uma distribuição gama. Tá, o efeito, né? O gama igual a zero é a gaussiana, e o gama diferente de zero tem lá a própria distribuição gama, né? É deformada ali, né? Fiz aqui para dois valores de alfa, 1 raiz de 2, raiz de 2. Relação de certeza dos estados coerentes. Dá para fazer também uma conteira danada, mas vai lá, faz tudinho, calcula e beleza. Ó, estados coerentes minimizam ainda a relação de certeza, né? Tá? H cortado sobre 2, né? Tá certo? Isso aqui para gama igual a zero, perdão, né? E para todo valor de gama continua sendo maior ou igual que H cortado sobre 2. Mas não minimizou, né? Claramente o pessoal fica incomodado porque não minimizou x com p, não é isso? Tá, tudo bem. Não minimiza x com p é porque se a gente usar o superpotencial e o pseudo momento, aí ele satisfaz essa relação. E os estados coerentes não minimizam a relação de certeza Heisenberg. Pelo contrário, minimiza essa relação de certeza com o superpotencial e o pseudo momento. Né? É diferente, né, no caso, para satisfazer a minimização. Enfim, a gente pode calcular agora, assim, que é mais interessante ver a evolução temporal, e aí que era interessante é que a evolução temporal dos estados coerentes, ó, tem uma forma aqui, mas se você fizer o H cortado, tem a ver com aquela constante sigma, que tem a ver com o H cortado, ela é próximo de zero, você vai recuperar exatamente a dinâmica clássica, que eu tinha mostrado no oscilador clássico, né? Sabe, não tem equação, ninguém... Mas, de fato, lembra, né? E aí tá um gráfico para deixar mais ilustrativo o artigo, né? É fazer o estudo da função de onda, né? Do oscilador harmônico usual, está aqui um pacote gaussiano indo para lá e para cá, né? E a função gama, ela fica dançando e esticando, não é isso, né? Ela estica, né? Ela vai deformando, esticando ali.
Relações de incerteza, x e p evoluem no tempo, mas está aqui, ó, sempre valendo, sempre maior que h cortado sobre 2, não vai violar a incerteza, para ficar sem uso ali. E você pode também brincar, já chegou no finalzinho, fazer os cat states, né, que o professor de ótica gosta de fazer isso, né, calcular os estados pares e ímpares, né, uma superposição de estados, de dois estados coerentes que formam ali os estados pares e ímpares. Isso aqui é o caso do nó, que é uma formação mais elegante, né, tem essa forma simétrica, mas quando você tem um espaço com a massa efetiva, depende da posição, isso muda, né, completamente ali, né, para 0,1 e 0,2. A gente botou esses gráficos aí, deu uma coisa mais estranha, né, variou bastante, tá? Um minuto para fechar aí, né, Inácio? No final, né? Então tem as conclusões, pessoal. Os hamiltonianos clássicos enquanto oscilador deformado são fatorizados, né? Dá para fatorizar também. Isso eu não tinha feito doutorado, só fiz depois do doutorado, no oscilador lá. Foi ruim isso, né? Porque geralmente o estudo oscilador quer fazer ele fatorizado, né? Eu não consegui, fiz depois. Mas a gente está trabalhando. Então também temos aí a deformação do espaço, a gente obtém, né, o efeito da distribuição gama. Os valores de posição linear, posição em momento linear, os estados coerentes, eles satisfazem a analogia do clássico, né? Isso que formas do clássico. E os estados coerentes também, eles satisfazem a relação de certeza mínima com superpotencial e pseudo momento linear, tá? Aí eu vou agradecer, tá aí uma imagem lá de Petrolina, né? Não sei se está longe, né? Mas não, Petrolina é bem do lado da Bahia, né? Quase toda semana estou na Bahia lá, tá certo, né? É Juazeiro, então eu estou em casa também, né? Estudei de Salvador, então eu gosto da Petrolina porque eu estou perto da Bahia, não é isso? Então, aí as referências, obrigado aí, pessoal. Parabéns pelo trabalho, professor Bruno. E essa notação de operador de criação, isso é mais para teoria de campos, né? Porque aqui não cria nem destrói nada. Eu até comentei também sobre isso. Seria, como você falou na álgebra de Lie, operador escada. Operador escada, ou seja, operador de levantamento e abaixamento dos espectros do sistema quântico. Ao invés de chamar de operador de criação e de aniquilação, né? Então, você colocou a álgebra da SUSE e não resolveu usando a técnica de supersimetria, que pode ser, né? O formalismo de Sukumar, aquela hierarquia de Hamiltoniano para obter os enésimos estados citados. Aqui, ó, a supersimetria, os vários operadores aqui atuando, e você tem aqui a função de um. Então você resolveu usando também a SUSE. Tem SUSE e tem escala, tem os dois. Esse aqui eu não coloquei, mas a expressão desse L- é gigantesca, né? Quase na página, na lagoaninha da página lá do. Aí eu não coloquei para não. Mas também tem o escada, claro que o escada vai ser a combinação vai ser a combinação dos dois aqui, né? Do operador translação, do parâmetro beta, com o operador aniquilação ali, né? Ou criação, né? Certo? Você então usou a supersimetria, mapeou num problema mais simples, é isso? Num potencial mais simples? Como é que foi que você usou a SUSE nesse caso? A SUSE foi para obter exatamente essas relações aqui, ó. A supersimetria foi para exatamente aqui. Obter exatamente a partir de um operador N, chegar num ICD-N mais 1. Com supersimetria tem esses parceiros, esses operadores parceiros, não é isso? Você pega o parceiro de H+, não é isso? O que é o H+? O H+, ele usa a adaga A, né? E o H- usa o inverso, a adaga. Aí tem esse jogo lá que realmente foi na hora que eu passei rápido ali, né? Parece que eu não tinha falado de supersimetria, realmente eu voei ali. Isso aí é supersimetria em mecânica quântica. Os operadores São os parceiros, companheiros, certo? Mas na hora que você vai resolver a equação de Schrödinger, não precisa se preocupar com a álgebra de supersimetria. Não o que você faz é construir uma hierarquia de Hamiltonianos, feito pela primeira vez por Sukumar, onde o enésimo estado citado você obtém pela ação de N operadores. Não, a gente já tinha o H+ seria o H1, o H2, o H- seria o H1. Então você vai, quando chegar no enésimo menos um membro hamiltoniano,
ele só tem um nível de energia. Sim. Aquele nível de energia é degenerado por enésimo estado citado do que você quer resolver. Na verdade, assim, é porque eu tinha tanto Schrödinger, Valeu, professor Bruno. a mecânica quântica, tanto da forma de Schrödinger, que era uma coisa lá do início, né, que a gente já sabia, como também tinha uma opção de fazer supersimetria. Supersimetria é isso. É você... Eu não sei, digamos que eu fizesse 2 artigos quebrasse ali, eu não sei quem é a função de onda, não sei qual é a função de Schrödinger. Mas está aqui, ela, se eu clicar esse operador parceiro, né, eles vão ter esse jogo aqui de um para o outro, um para o outro, e claramente a gente tem como achar essas funções. As relações entrelaçadas. Essa é Uma relação entre o teu H e aquele H mais e H menos ali. H mais H menos. Onde você decompôs isso. H mais é a da H e H menos é a da. Tá aí a relação com o teu, De um com o outro, o teu hamiltoniano original. Isso. Esse que é o original, porque só não tem o E0 que é energia do estado fundamental. Ah, é o H mais, então é o original. Exatamente, é o original. Perfeito. ¿Hay preguntas? Eu fiquei curioso com a questão dessas famílias ortonormais de funções. Sim. Você não tentou explorar? Está aparecendo isso, não? Que família de mim Sonhaço. associada com que deformação? Foi Laguerre, será Cañadac, etc. Será que se pode classificar isso? Eu acho De que alguma forma? todas vão ser ortonormais, porque no final das contas é tudo um problema de Stanfield, né? Tem uma equação diferencial de Stanfield. Então, mas tem soluções, elas têm que ser formadas de uma base ortonormal, né? Então, todas elas vão ser, seja com Cañadac, se usar essa álgebra aí deformada, vai dar geral, sempre vai dar funções ortonormais. Forma uma base, né? Uma base completa, né? Sempre. E se a gente, por exemplo, colocasse aquele módulo, Aquele módulo do... se deveria adaptar isso para operador quântico? Seria Módulo? um módulo de uma identidade mais X, não? Ah, sim. Aqui, eu acho que é aqui lá embaixo. E se for para outra álgebra... Não, se botar módulo aí já... Ah, se está módulo, uma função modular, eu não sei como é que vai funcionar, não. Porque a gente tem aqui, quando a função de onda é x menor do que menos função de gama, ela vai a zero, né? A gente tem meio que um cutoff ali na solução, né, da função de onda. O gráfico mostra já isso, né? Qualquer valor de x ali meio negativo, menor que menos função de gama, a função de onda zero, né? Porque a gente não gerar... porque a massa também, a forma da massa é isso, né? Função de gama x, né? Então, para evitar problemas na massa, a gente considera c de gama maior que zero, x maior que menos função de gama. Em relação ao professor Rafael que perguntou sobre se esse vão poderia ser negativo. Existe algum teorema Parece ser que negativo. estabeleça que sempre são positivos? Porque a gente gosta que a densidade de probabilidade seja normalizável, né? E para evitar aquela... Lembra que tem quando o x fica menor que... Quando o gama fica maior do que gama zero clássico, aquela função de onda não fica aberta, a órbita fica aberta, é porque o estado fica não ligado, né? Como os estados são ligados aqui, a gente gosta de fazer gama sigma zero, né, que é o parâmetro menor do que 1. Os estados ficarem ligados e a função de onda ser normalizada, ser bem comportada, não divergir. Né? Talvez aí o valor meio, se ficar negativo, complicaria um pouco. O valor... Você tem um produto gama, valor meio de x. O valor Teria que ter um teorema algo para mostrar. tem que ter termos a mais, né? Sempre é bom trabalhar com estados ligados, né? Sempre fica mais fácil, né? Mas pode ter também estados não ligados. São as perguntas do revisor e estados não ligados. 58 minutos. Mostrou que a função ficava muito complicada, né? Aparecia funções de... Como é lá? Funções hipergeométricas para estados não ligados. A gente meio que não usou, né? Fica melhor. Aí, professor, vou dar uma notícia boa. Vamos lá. Vou colocar para meu aluno de iniciação científica conferir esses cálculos. Oscilador com a massa dependendo do tempo. Legal. O problema aí. A lista de quantos aí. Mas aí, perguntas, comentários. Então agradecemos novamente. Obrigado, pessoal.